Na primeira carta do apóstolo Paulo ao povo de Corinto, no capítulo 15, o apóstolo diz o seguinte: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos-la tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Preste atenção numa coisa. Nenhum ministro de Deus, nenhuma pessoa usada por Deus, transmite uma mensagem própria, mas sim aquilo que Deus colocou no seu coração para transmitir. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você começa a assistir o nosso vídeo, o nosso estudo, ou você vai ouvir uma pregação qualquer, e logo de início você desinteressa por aquilo, você pensa, não é isso que eu queria ouvir. Às vezes acontece até quando você vai ler a Bíblia. Você abre a Bíblia num lugar e vê, mas não é isso que eu estou querendo. Bom, Deus, Ele não tem que falar com você aquilo que você quer ouvir. É você que tem que querer ouvir o que Ele tem a dizer. Porque Ele sabe o momento seguinte, o nosso dia de amanhã. O nosso futuro está na mão dele. Ele sabe tudo o que vai nos acontecer, o que o diabo está tramando, e ele quer nos livrar. Mas se nós não dermos atenção à palavra que ele fala ao nosso coração, aquela palavra que ele envia ao nosso coração, se nós desprezarmos, o que vai acontecer? Nós vamos cair no pecado, vamos cair nas garras do diabo. Então, a mensagem de Deus, ela sempre é dada por Deus. Não é homem algum que planeja, eu vou falar isso, vou falar aquilo. Não, esse não fala por Deus. Deus envia a palavra. Aquele que verdadeiramente é servo dele, o pregador que está na mão dele, fala a palavra que ele dá para falar. E às vezes nós lemos um versículo, tal como este que eu li no início, e você pensa, isso não tem nada a ver comigo. Deixa eu ler novamente para você entender. Diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos tenho anunciado, se é que não crestes em vão. Então, às vezes você lê um versículo, ouve um versículo como esse, e você pensa, isso não me ajuda em nada. Não. A mensagem que Deus envia, preste atenção, sempre que Deus envia uma mensagem, ela é poderosa para curar, para libertar, para salvar, para fazer prosperar, para trazer felicidade completa para aquela pessoa que ouve. Mas é necessário que cada pessoa permaneça naquilo que Deus fez ela entender, pela pregação da fé. Entretanto, muitos estão crendo em vão, porque estão deixando de lado a palavra de Deus para dar atenção ao que o homem fala. Quando a gente sai do Evangelho, isso é, quando a gente deixa de praticar a palavra da verdade e começa a acreditar naquilo que os homens inventam, a gente começa a crer em vão. Por quê? Porque fora da palavra a coisa não funciona. Jesus falou, eu sou a videira. Ele se comparava a uma videira. Vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. O que ele está dizendo? Que ele se comparando a uma videira, diz, nós somos os ramos. Se nós permanecermos nele, quer dizer, na palavra, nós vamos produzir muitos frutos. Mas se estivermos fora da palavra, fora dele, fora de Jesus, não podemos fazer coisa nenhuma. A nossa palavra não serve para nada. Meus amigos, a palavra de Deus, ela adverte seriamente contra falsas doutrinas, falsos ensinamentos religiosos, que levarão muitos à perdição. E essas falsas doutrinas
não apareceram recentemente, não, pelo contrário, existe desde muito antes da vinda de Cristo. E a grande atração dessas falsas religiões é permitir que se faça a vontade do povo. Essas religiões, elas foram se adaptando ao modernismo. São religiões permissivas, onde o lema é o amor, entre aspas, e a liberdade de expressão. Tudo é permitido, tudo é aceito como normal. Afinal, eles falam, Deus é bom, Deus perdoa tudo. Não é bem assim que a Bíblia diz. Não tem esse negócio de que o mundo hoje modernizou. Deus não muda, Ele é o mesmo. O que era pecado no passado continua sendo pecado hoje. Quando Deus mandou o dilúvio sobre a terra, Ele falou por que Ele fez isso. Está escrito lá em Gênesis capítulo 6, versículos 5 ao 7. Vamos ler, diz assim: viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação e dos pensamentos de seu coração eram má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isto lhe pesou o coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem quanto o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Em Lucas capítulo 17, no versículo 26, o Senhor Jesus falou como aconteceu nos dias de Noé. Preste atenção. Jesus falando aqui, como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. É assim que vai acontecer com essa geração. Jesus está falando aqui, do mesmo jeito que era nos dias de Noé. Ninguém estava preocupado com nada. Eles comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Da mesma forma que aconteceu nos dias de Ló também. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, fogo e enxofre, e destruiu a todos que estavam ali. E Jesus disse, assim será no dia do Filho do Homem. No dia que o Filho do Homem há de se manifestar. Falando da volta dele. Noé foi avisado por Deus muito antes disso acontecer. E ele tentou advertir o povo, mas ninguém dava ouvidos para ele. Quando veio o dilúvio, aquelas pessoas que não acreditaram na pregação de Noé, eles quiseram entrar na arca também, mas aí já era tarde demais, porque Deus havia fechado a porta por fora. Por que Deus fechou a porta por fora? Talvez para que Noé não tivesse pena deles, né? Não se compadecesse de algum amigo e quisesse deixar entrar. Não pode, não adianta. A coisa vai ser exatamente assim. Preste atenção no que Jesus falou, porque naquela hora, quando isso acontecer, não adianta o pai ficar com pena do filhinho, a filhinha fica com pena da mamãe, não vai haver escape. Não adianta você querer salvar sua filhinha, ou sua mamãe, ou seu papai, ou a titia, a vovó, entendeu? Ou o netinho, não tem jeito. Se você não pregar o evangelho para ele agora, para ela agora, não ensinar a palavra, não fazer ela ver o que vai acontecer, a verdade da palavra de Deus, não fazer ela entender isso, para ela se arrepender, ser perdoada e ter a salvação garantida, não vai ter mais jeito, não adianta, não tem escape, não tem segunda chance para quem rejeitou a palavra de Deus. As pessoas, quando presenciarem Jesus voltar na sua glória, elas farão de tudo para ser aceita,
mas não vão ser aceitas, não serão. Jesus disse: assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui está falando de maus e justos. Quem são os maus? Aqueles que não ouviram a palavra de Deus, aqueles que não respeitaram. Quem são os justos? Os que praticaram a palavra. Jesus diz que quando chegar o fim, os anjos virão e vão separar os maus dos justos. O que vai ser feito dos maus? Vão ser lançados na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Quem pensa que pode fazer o que bem entende, que Deus não se importa, essa pessoa está muito enganada. Andam dizendo por aí que o mundo mudou, que as coisas hoje são diferentes, os costumes são outros. Mas Deus não mudou, e Ele não vai mudar nunca. Ele continua o mesmo. A sua lei continua a mesma. Tem até muitos pregadores que estão se modernizando, concordando, permitindo algumas coisas que Deus jamais permitiria. Está escrito: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito: sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Então olha para a sua vida, olha para os seus familiares, para o meio que você está vivendo. Não entre nesse modernismo, não entre nessa de achar que está tudo certo, que tudo é normal, que hoje tudo é permitido. Não, não é não. Sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Tem igreja por aí que não prega certas coisas. Tem pregadores que evitam pregar contra a idolatria, contra a imoralidade, contra o homossexualismo, temendo represália. E pode ser que aconteça a represália, mas você tem que falar a verdade se você é um homem de Deus. Se o homem de Deus, a mulher de Deus, se calar a respeito do que Deus mandou ele falar, ele e ela não está sendo fiel ao ministério que recebeu do Senhor. Pregar o Evangelho é você anunciar cada ensinamento contido na Bíblia. Tem muitos pregadores por aí que se dizem pregadores do Evangelho, mas nem de longe eles pregam o Evangelho por completo. Há quem pregue somente uma parte deles. Tem igreja que não prega sobre a idolatria. Por quê? Porque ela mesma coloca um monte de estátua de santo ao redor ali nas paredes. Como é que vai pregar contra aquilo, se ele mesmo está fazendo aquilo? Tem pessoas que pregam o perdão do pecado, mas não prega a cura divina. Tem pessoa que não fala do perdão, não fala da cura, não fala de coisa alguma, fica só ensinando balela. Tem outros que falam do perdão, falam da cura, mas não prega prosperidade. Tem outros que pregam essas coisas, fala do amor de Deus, mas não se atrevem a falar contra a imoralidade, contra a perversidade sexual. Ora, se a Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea, é porque Ele criou macho e fêmea. Cada um tem o seu papel na sociedade. E o Senhor ordenou que o homem se unisse à sua mulher. Homem e mulher. E constituíssem família. E tivessem filhos. Isso tem que ser respeitado. Não compete ao pregador, veja bem, não compete a mim, nem a ninguém que prega a palavra de Deus, ficar discriminando, ficar julgando quem quer que seja. Mas o pregador da palavra, ele é ministro de Deus. Para quê? Para convocar o pecador ao arrependimento. Eu não tenho que julgar ninguém. Eu tenho que pregar a palavra e chamar a pessoa que está no erro para que se arrependa, aprenda a palavra da verdade. Eu tenho que interceder por essa pessoa para que ela se converta. E é isso que eu faço. Deus nos mandou apregoar o ano aceitável do Senhor,
que é isso? É o tempo em que Deus está de braços abertos para receber a pessoa, seja ela quem for, tenha ela feito o que tiver feito. Se ela se arrepender e voltar para Deus, Ele recebe, perdoa, apaga os pecados e livra a pessoa. Mas nós temos que pregar o ano aceitável do Senhor, mas não podemos deixar de lembrar que Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, Jesus está de braço aberto para você, seja você quem for, tenha você feito o que fez, não interessa. Se você reconhece que agiu errado e quer se arrepender e mudar de vida, Ele te recebe. Mas Ele diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Toda a palavra de Deus ela tem que ser ensinada pelo pregador. Não somos nós quem escolhemos aquilo que deve ser dito ou não. O pregador do Evangelho ele não pode deixar de lado uma só verdade contida na Bíblia. Não podemos ousar dizer que algo não deve ser pregado quando Deus, na palavra dele, nos revela tais coisas. Não sou eu quem escolho o que eu tenho que pregar. Aquilo que Deus me mostra pela palavra, eu tenho que pregar, eu tenho que ensinar. Tem certas passagens na Bíblia que são para o nosso consolo próprio. Outras são para a nossa advertência. Não compete a nós, pregadores da palavra, decidir e pregar somente algumas e descartar outras. Não nos compete julgar a verdade de Deus. Não compete a nós colocar suas palavras na balança e dizer: isso é bom, isso aqui eu não quero, isso eu não vou pregar porque vai ofender, vai magoar alguém. Não, não é assim. Se Deus deu a palavra, você tem que dar a palavra. Boba é a pessoa que se sente ofendida quando é confrontada com a verdade. Se a pessoa tiver juízo na cabeça, ela ouviu a palavra, sentiu: eu estou errado, eu vou me converter, eu vou me consertar. Tola é aquela que fica ofendida, que se revolta, porque essa não vai ter o socorro de Deus. Nós não podemos simplesmente desfazer de alguma verdade bíblica, dizer: eu não vou pregar isso porque alguém pode não gostar, alguém vai se ofender, isso vai contra o interesse de alguns, vai contra a maneira de viver de algumas pessoas, ou eu vou sofrer represália. Não importa. Deus mandou falar, vou falar. Está escrito na Bíblia, é assim que tem que ser. Se você é inteligente, você vai ouvir a palavra e vai ver: estou errado, vou me converter. Toda a palavra de Deus ela é para nossa instrução. Ela é útil para repreensão, para consolo, para instrução e justiça. Tudo que Deus fala é para o nosso bem. E muitas vezes nós temos que ser repreendidos quanto ao que estamos fazendo. Porque senão nós vamos sempre achar que nós estamos certos em tudo. E quando dermos conta, será tarde demais. Jesus advertiu severamente, dizendo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? No teu nome não expulsamos demônios? No teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nenhuma verdade da palavra tem que ser ocultada. Pelo contrário, cada porção dela deve ser pregada sem omitir ou acrescentar nada. Atenção, pregadores do Evangelho. Apocalipse 22, 18, 19 diz que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Bom, eu acho que eu não preciso falar mais nada. O recado está dado. E esse recado ele vem de Deus, é para mim, para você. Vamos orar agora? Feche os seus olhos então, Pai. Obrigado pela advertência que o Senhor nos faz. Nós tomamos consciência
de que aquele que se candidata a te servir deve fazê-lo com a maior diligência, porque não estamos servindo ao homem, mas ao Senhor. É como o Senhor Jesus disse: o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Ó Pai, perdoa os nossos erros, as nossas fraquezas. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade. Dá-nos coragem e dá-nos ousadia para que a Tua obra seja feita de maneira como o Senhor determinou que se faça. Que sejamos achados dignos de Te servir. E quando chegar aquele grande dia, que nós possamos ouvir da Tua boca: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Em nome de Jesus, assim seja. Pai, olha para essa pessoa que está sofrendo, para essa pessoa que sabe que está errada e hoje está se arrependendo, está dizendo: Senhor, me perdoa. Pai, perdoa essa pessoa. Estende as tuas mãos sobre ela, para curar, para abençoar, em nome de Jesus. Amém. Já está disponível o livro que pode mudar completamente a sua vida. O que você precisa saber sobre fé e oração. Aprenda a invocar o poder de Deus e resolva seus problemas por meio da fé e da oração. Adquira seu livro pelo e-mail tiolaercio@entendabiblia.com e receba pelos correios com frete grátis para todo o Brasil. Basta nos enviar seu nome completo, endereço com CEP, seu CPF e a cópia do comprovante de pagamento por e-mail. São ensinamentos para mudar a sua vida, por apenas R$ 75 no Pix. A chave Pix é o mesmo endereço de e-mail, tiolaercio@entendabiblia.com. Um livro totalmente baseado nas Sagradas Escrituras, que mostra de maneira clara e objetiva as razões que estão impedindo os milagres e as maravilhas de Deus de se realizarem em nossas vidas nos dias de hoje, assim como aconteciam nos dias da antiguidade. Deus declarou, por meio do profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, o seguinte: Invoca-me, e te responderei. E te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis, que não sabes. No entanto, quem nos dias de hoje está de fato invocando ao Todo-Poderoso, de todo o coração? Deus prometeu nos responder, prometeu nos revelar conhecimentos grandiosos e inacessíveis, conhecimentos de poder, para mudar completamente as nossas vidas, e as das pessoas que estão em nosso meio. Fato é que muitos padres, pastores e sacerdotes religiosos não estão se importando em transmitir ao povo esta verdade. A verdade de que Deus quer ouvir e quer responder às nossas orações. Mas enquanto não aprendermos a usar a nossa fé, e não agirmos da forma correta, como Ele nos ensina pelas Sagradas Escrituras, nossas orações não serão atendidas. É isto que diz na capa deste livro. E na contracapa, temos a seguinte explicação: infelizmente, a maioria das pessoas não foi ensinada, desde a infância, na importância que as Escrituras Sagradas têm em suas vidas. Por falta de conhecimento da Palavra de Deus, muitos estão amargando uma vida de sofrimentos, de enfermidades, de dores, de infelicidades e de decepção. E dentre estas pessoas, poucas têm conseguido encontrar o escape, o livramento para tudo isso, ainda que este esteja disponível para todos que quiserem. Todos os tipos de males que atacam a humanidade acontecem porque todos nós temos inimigos espirituais, invisíveis aos nossos olhos, demônios que batalham noite e dia na tentativa de nos destruir e nos levar à perdição eterna, que a eles já está reservada. E eles sabem que o tempo deles está acabando. Agora, é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse capítulo 12, versículos 10 ao 12. E se estes demônios, tais como verdadeiros criminosos, encontrarem uma brecha para entrarem em nossas vidas, e não forem combatidos com poder e autoridade, eles continuarão agindo livremente, e causando toda a desgraça que conseguirem. E a brecha que os demônios usam chama-se pecado. Foi por causa do pecado, por causa da desobediência ao mandamento divino, que os primeiros seres humanos passaram a morrer, e foram expulsos de um lugar maravilhoso que havia sido criado especialmente para eles. Ainda nos dias de hoje, nossa vida pode ser maravilhosa,
desde que tão somente nós passemos a dar ouvidos àquilo que nosso Pai Celestial tem a nos dizer, e comecemos a agir conforme Ele nos ensina. E o segredo para tomarmos posse de todas as bênçãos que o Altíssimo nos prometeu, é aprendermos a usar a nossa fé da maneira correta, e aprendermos a agir com autoridade no mundo espiritual, por meio da oração. O que você precisa saber sobre fé e oração é um livro totalmente baseado nas Sagradas Escrituras, porém muito bem explicado, numa linguagem de fácil compreensão, e com um tamanho de letras que não cansam os olhos. Em 7 capítulos você aprenderá que tudo o que pedir, se você crer, você receberá. Aprenderá a diferença entre orar e rezar, e como jamais desperdiçar as suas orações. Você também aprenderá muitíssimo com os exemplos de Jesus, sobre como ter uma fé sólida, como usar sua fé para vencer Satanás e seus demônios, sobre as 4 coisas que você precisa fazer, para que suas orações alcancem resposta. E no final de cada capítulo você irá orar comigo, e juntos, unidos na fé, nós vamos invocar o poder de Deus para destruir todas as obras do maligno em sua vida. Adquira agora mesmo o seu exemplar, por apenas R$ 75, com frete grátis para todo o Brasil. Faça o pagamento na chave Pix, tiolaércio@entendabiblia.com, e envie uma cópia do comprovante de pagamento por e-mail para o mesmo endereço, informando também o seu nome completo, seu endereço com CEP, e o número do seu CPF. Assim que processarmos e despacharmos seu pedido, você receberá um e-mail de confirmação, com o código para rastrear sua encomenda nos correios.